Olá, gente, com alegria, nós queremos mais uma vez trazer a vocês o aprendizado bíblico da Palavra de Deus. Você que já nos acompanha, conhece o CFTM, o curso de formação teológica ministerial, que tem as modalidades de nível básico e de nível médio. Hoje nós estudaremos sobre epístolas gerais, um conhecimento amplo, bem explicativo acerca da Palavra de Deus, e para isso nós convidamos o professor Ricardo Lima, formado na área de História, formado na área de Teologia, com especializações, com vasto conhecimento, para trazer essa abordagem para você. Eu tenho certeza que será de grande valia, de grande aproveitamento, esta revisão teológica para abençoar a sua vida. Vem fazer teologia com a gente. Teologia se vive. Vem fazer parte da EDUC, Instituto e Faculdade de Teologia. Olá, você, aluno, amigo, que está participando aí, assistindo a esse vídeo. Estamos em mais uma revisão de aulas ou do módulo do livro de Epístolas Gerais, onde vamos estar aqui abordando de forma resumida e sintetizada a temática das Epístolas Gerais. Antes, eu quero te fazer um convite para que possamos participar juntos dos cursos de formação teológica ministerial, nível básico e nível médio, aqui na FAEDUC, certo? Ou no Instituto EDUC, onde você poderá participar desses cursos, seja presencial, semipresencial ou à distância, certo? São 12 livros no módulo básico, mais 12 livros no módulo médio, e além disso tem periodicamente também o curso de bacharel em teologia, onde você poderá ter uma graduação de nível superior na área de teologia. Além do mais, você pode vir fazer sua inscrição, fazer sua matrícula e adquirir essa linda camiseta aqui, certo? Escrito Teologia se faz, porque muitas vezes pensamos que a teologia é teoria, e teologia na realidade é a prática do ensino e do estudo da Palavra de Deus. Então eu faço esse convite a você, antes de iniciarmos essa revisão aqui, do módulo de Epístolas Gerais, para que você participe do curso de formação teológica ministerial e também da graduação de bacharel em teologia. Bom, vamos lá então, começando a nossa revisão do módulo de Epístolas Gerais, no nível básico, onde nós vamos compreender e vamos entender que elas são chamadas assim porque elas não são destinadas a uma igreja específica, a uma localidade específica. E por isso as epístolas, elas são chamadas dessa forma de gerais, porque elas vão ser direcionadas a um público, um grupo de pessoas, mas que estão espalhadas por vários lugares, por várias regiões, e essas pessoas vão receber essas orientações dessas cartas e dessas epístolas, se assim podemos dizer, e automaticamente essas orientações são passadas para toda a igreja como um todo, não ficando somente preso a essas pessoas a qual foi destinada essas cartas. Quero abrir aqui um parênteses e explicar algo para vocês que é muito importante. Há uma diferença entre os termos epístolas e cartas. Para os dias de hoje, para você compreender, para quem escreveu cartas, agora hoje em dia usamos mais meios eletrônicos, redes sociais, aplicativos de mensagens, mas há um tempo atrás as pessoas escreviam cartas, e essas cartas que eram escritas eram colocadas dentro de um recipiente chamado envelope. Esse recipiente chamado envelope seria ou similar ao que é chamado aqui, biblicamente ou nos tempos do Novo Testamento, de epístolas. Lembrando que essas cartas elas iam escritas em rolos, então geralmente o recipiente que levava elas era com um formato, um canudo, na maioria das vezes, e desse recipiente ele era chamado de epístola. Ali dentro desse recipiente ia as cartas. Por isso em algumas versões da Bíblia Sagrada você vai encontrar o termo cartas e em outras versões o termo epístolas, certo? Mediante ou conforme a tradução, ou conforme a origem da palavra ali, quando ela foi traduzida aqui, foi colocada para a versão da Bíblia Sagrada na língua portuguesa, ok? Então esse parênteses, carta é o conteúdo, epístola é o recipiente aonde vai o conteúdo, tá bom? Então vamos lá.
E dentro dessas cartas, né, a igreja estava passando por um período de perseguição e também de abandono da fé, ou apostasia. Essas cartas, elas são 8 cartas, começam com a carta aos Hebreus, carta de Tiago, primeira e segunda carta de Pedro, e primeira, segunda e terceira carta de João, e a carta de Judas. Algo muito importante que nós precisamos colocar: essas cartas, elas tinham o propósito de preservar a unidade cristã. Primeiro propósito, preservar a unidade da igreja, a unidade cristã. Segundo propósito, encorajar cada crente, cada cristão, nos tempos difíceis, nos tempos de perseguição. E terceiro e último, prover uma orientação prática aos cristãos. Então veja, preservar a unidade da fé cristã, evitando as apostasias, as heresias e apostasias. Segundo, encorajar cada crente nos tempos difíceis, para evitar que eles abandonassem a fé. E por último, prover orientação prática a esses cristãos. Então, é bom a gente ter essa noção, né, desses propósitos gerais dessas cartas, né, que elas têm esse tríplice propósito, né? Ok? Vamos lá então. A nossa primeira carta que nós vamos fazer a abordagem é a carta aos Hebreus. Ela foi escrita aproximadamente 168, no ano 68 depois de Cristo. Nos termos para a história, nunca usamos às vezes a data exata, dependendo da época ou do período. Sempre usamos o termo aproximado, porque há sempre uma diferença, às vezes, de linhas de estudo ou de pesquisadores. Você vai observar isso quando você pega as bíblias de estudo, em que algumas vão dar 68 depois de Cristo, outras vão dar 69, 66, 67. Não há nenhum problema nisso, porque, como nós falamos, são linhas de estudo dentro da temática histórica, em que elas vão pegar eventos históricos que se encaixam dentro do período em que foi escrito aquele livro ou aquela carta, no caso, né, das cartas ou dos livros que constam na Bíblia Sagrada. Então, nós colocamos aqui que 68 depois de Cristo aproximadamente. A autoria ela é considerada no sentido geral anônima, embora muitos pais da igreja, aí vamos deixar bem claro, o termo pais da igreja é a primeira era ou a primeira geração de cristãos após a era apostólica. Vamos pegar lá o último apóstolo que morreu, João. A partir dele, aquela geração de cristãos que surgiram como líderes da igreja, eles são chamados, até o final do segundo século, eles são chamados de pais da igreja, ok? Então, você vai encontrar essa expressão pais da igreja, ou período patrístico na história da igreja, significa que esses homens atribuíram a Paulo, certo? Esses eruditos, pais da igreja, atribuíram a Paulo a autoria, por causa do estilo literário, por causa da questão doutrinária, certo? A ser abordada, por causa do conhecimento de todo o sistema de leis judaicos, entendeu? Então a gente começa a observar, né, que esses pais da igreja notaram essas particularidades de Paulo, certo? Na escrita da carta aos Hebreus. Entre esses pais da igreja nós colocamos Panteno de Alexandria e também Orígenes, da escola alexandrina, correto? Temos também aqui alguns cristãos, né, aqui os destinatários dessa carta. Quem são os destinatários dessa carta? Cristãos de origem judaica. Então é muito importante a gente ter em mente que essa carta foi escrita a cristãos que tinham a origem judaica e que, devido à perseguição, já estavam começando a ficar com a sua liberdade entre os seus familiares, entre os seus amigos, entre os conhecidos, que eram também hebreus, que eram de origem judaica. Eles estavam começando a ser cortados, né, dessa rede de relacionamentos, porque eles tinham se convertido ao cristianismo. Então, eles começaram a questionar se valeria a pena toda essa perseguição. E o apóstolo Paulo resolve escrever essa carta, né? E aí entra os propósitos dessa carta. O primeiro propósito de Paulo ao escrever essa carta aos Hebreus, Paulo não, deixa eu corrigir aqui, do autor, tá? Vamos fazer uma correção aqui. Eu fui na onda dos pais da igreja, certo? Mas vamos considerar como anônimo, né? Porque nós não vamos entrar em detalhes aqui, né? Mas também existem muitos detalhes da carta que não dão a informação exata de quem seja o autor. E nós vamos tratar como anônimo, mesmo que os pais da igreja tenham considerado Paulo.
Então, o escritor aos Hebreus, certo? Quando ele escreve, ele tenta corrigir os erros que esses cristãos estavam cometendo devido ao prejuízo sofrido, né, por terem optado a Cristo. Queriam já começar a abandonar a fé, deixar de congregar, não tinham a paciência em esperar, já estavam na dúvida se tudo aquilo que foi realizado por Cristo é superior mesmo a toda a religião que eles seguiam até antes de receberem a Cristo, que no caso era o judaísmo. Começou a vir a dúvida sobre eles. Então, o escritor ele já começa a demonstrar a esses cristãos, né, a se reunirem mais, e ele também começa a demonstrar a eles que Cristo é superior em todas as coisas a todo o sistema religioso do judaísmo. Para que você tenha uma compreensão melhor da carta de Hebreus, eu te aconselho a fazer uma leitura paralela, se possível, também do livro de Levítico, para que você compreenda todo o sistema ritualístico, todo o sistema religioso do judaísmo, e aí você compare com o que Cristo fez na cruz do Calvário, compare com os escritos, né, com as cartas gerais, com as cartas paulinas, e aí você chega à conclusão de que tudo que Cristo fez é superior ao sistema religioso do judaísmo, certo? Aí nós temos algumas divisões da carta aos Hebreus, que é muito interessante de colocar. A primeira divisão começa no capítulo 1 ao capítulo 7, onde fala que Jesus é o novo libertador, quer dizer, ele é superior a Moisés. E assim como Moisés libertou o povo do Egito, certo? O povo de Israel do Egito, assim Jesus Cristo está libertando todo o seu povo do peso, da opressão, do pecado. E por isso, Cristo ele é superior a Moisés, certo? Como novo libertador. Essa temática vai ser abordada nos capítulos 1 ao capítulo 7. Aí a nova aliança, o Calvário, ele é superior à aliança estabelecida lá no Monte Sinai, aonde Deus concedeu a Moisés todas as leis, todas as diretrizes, todos os regulamentos, todas as regras, todo o sistema de culto a qual estava inserido daí o povo de Israel. Então, a aliança de Cristo é superior à aliança estabelecida lá com o povo de Israel. Isso vai ser abordado no capítulo 8, dos versículos 10 ao 18, certo? Essa temática vai sair do capítulo 8, capítulo 8 ao capítulo 10, versículo 18. Então, Cristo superior a Moisés está ali no capítulo 8 e vai até o capítulo 10, versículo 18. Ok? E a terceira divisão é falar sobre a fé, que é um superior princípio vivido, né, por todos aqueles que venham a crer na promessa e que venham entregar sua vida a Cristo e viver uma vida temente a Deus. Então a fé ela é o verdadeiro e superior princípio. E ela vai ser abordada, essa temática da fé, no capítulo 10, versículo 19, até o capítulo 13 da carta aos Hebreus. Agora, é interessante a gente entender, a palavra-chave dessa carta aos Hebreus é superior e perfeito. Palavra-chave, duas palavras-chave na carta aos Hebreus é superior e perfeito. Perfeito por quê? Porque tudo que Cristo realizou foi perfeito. E superior porque ele suplantou todas as alianças que foram realizadas antes dele. Correto? Então, está aí nessa colocação, um breve resumo da divisão de assuntos e de temas de uma forma macro, né, dentro da carta aos Hebreus. Alguns termos que nós podemos colocar aqui para vocês, para que vocês compreendam e entendam, porque a gente tem confusão às vezes em entender. Se a carta era direcionada aos judeus, por que escrito aos hebreus? Então nós temos aqui alguns termos quando são referentes ao povo de Israel ou à descendência de Abraão, que é muito importante colocar. Primeiro, por que eles eram chamados de hebreus? Por que a descendência de Abraão era chamada de hebreus? Porque Abraão descendia de Éber. Éber era ancestral de Abraão. Então todos aqueles que descendiam de Éber eram chamados de hebreus. Logo, Abraão era um hebreu e toda a sua descendência era hebraica, correto?
Israelitas era o termo, é o termo atribuído aos descendentes de Israel, ou Jacó. Então todos que descendiam de Jacó, que daí teve o seu nome mudado para Israel, se chamaram israelitas. Também nós temos aqui outro termo, né, que é utilizado, judeus. E isso aqui tem uma dupla questão. Primeira questão que a gente tem que colocar: judeus eram pessoas que seguiam o sistema religioso do judaísmo, certo? E segundo, também podemos colocar que são os descendentes de Judá. E uma terceira e última, era atribuído aos habitantes do reino de Judá, o reino do sul. Para quem não lembra, após a morte de Salomão, seu filho Roboão reina, né, sobre todo o território de Israel, mas devido, né, a ele aplicar pesados impostos, pesada carga tributária ao povo, houve uma revolta comandada por Jeroboão, e a partir do momento 10 tribos apoiam Jeroboão, e essas 10 tribos formam um reino chamado Reino do Norte, Israel, capital em Samaria. E as duas tribos que continuam apoiando Roboão são as duas tribos que aí é chamado Reino do Sul, ou Reino de Judá, capital em Jerusalém. Então, a partir daí, todos aqueles que nasciam no Reino do Sul, ou Reino de Judá, começaram a ser chamados de judeus. Também é uma terceira forma de entender a expressão judeus. Certo? Então, quando você encontrar na Bíblia, ou em qualquer um texto, a palavra judeus, você tem que entender qual é o contexto. É o contexto religioso? É o contexto gentílico daqueles que nasceram, né, no reino de Judá, após a divisão do reino? Ou é uma questão assim de genealogia, eram os descendentes de Judá, um dos filhos de Jacó ou de Israel, ok? E israelenses são os habitantes ou naturais do atual estado moderno de Israel. Então hoje, aqueles que moram em Israel, que nascem em Israel, eles são conhecidos como israelenses, ok? Então foi bom a gente dar essa explicada, porque às vezes as pessoas não entendem por que carta aos hebreus. Na verdade, essa carta ela é atribuída a toda a descendência de Abraão, a todos que são descendentes de Abraão. Esse é o objetivo da carta, que entregaram sua vida a Cristo. Então essa carta ela é direcionada a essas pessoas, lembrando que eles estavam espalhados, não estavam apenas num único lugar, numa única região. Vamos então para a próxima epístola geral, que é a carta de Tiago. A carta de Tiago é interessante porque ela é uma das cartas mais essenciais para a igreja de hoje, com princípios práticos, para a igreja seguir, uma conduta santa, de santidade, de viver, e de forma objetiva, no dia a dia, que nós temos que aplicar, colocar em prática. Se a gente não colocar a carta de Tiago em prática, nós estamos fadados a viver uma vida cristã falida. Por isso, a carta de Tiago ela é muito importante. Ela mostra que a verdadeira fé é acompanhada das boas obras. Isso significa, não adianta eu dizer que sou um bom cristão apenas, ser espiritual dentro das quatro paredes da igreja, no momento, na hora do culto, mas se no meu dia a dia, na minha vida cristã, eu compro e não pago, eu uso de violência no meu lar contra minha esposa e meus filhos, dos meus lábios não saem palavras que são para abençoar, saem palavras para amaldiçoar ou palavras torpes. Do meu coração sai um sentimento vingativo e não um sentimento de perdão, de amor e compaixão e de misericórdia. Então, quando eu começo a deixar de viver isso na prática, significa que a minha vida de religiosidade, a minha vida cristã, ela está fadada ao fracasso. Por isso que Tiago faz muito bem em dizer que a religião pura, quer dizer, aqueles que são religados puramente, eles vão demonstrar algumas atitudes: auxiliar as viúvas, os órfãos, se abster da corrupção do mal, da corrupção que o mundo, o sistema mundano traz sobre a vida dele. E aí nós temos que compreender que esse sistema mundano não é simplesmente aquilo que os nossos olhos veem, mas as práticas do dia a dia. Quando eu penso em, quem sabe, prejudicar um irmão meu, prejudicar uma pessoa no meu local de trabalho, eu estou deixando de viver a vida cristã na prática, e isso me mostra que eu estou andando no mesmo caminho do mundo, na mesma prática do mundo. Quando eu quero pagar o mal por mal, quando eu tenho um sentimento vingativo, significa que eu estou na mesma prática do mundo, que o Cristo não falou: não odieis vossos inimigos, mas pelo contrário, amai eles, pode amar os inimigos, para que assim você seja diferente das pessoas do mundo. Então, a carta de Tiago ela traz essas temáticas práticas para nós.
A autoria é Tiago, né, o justo, conhecido como justo, irmão de Jesus Cristo, que era o líder da igreja em Jerusalém. Essa carta foi escrita provavelmente entre os anos 45 e 53 depois de Cristo, não tem como dar uma data exata, e também ela era destinada aos cristãos de origem judaica que estavam dispersos da Palestina, e ele, como líder desses cristãos, ele escreve essa carta. O versículo-chave dessa carta está lá em Tiago, capítulo número 2, e o versículo de número 26. Eu vou pegar aqui para fazer a leitura aqui para vocês, porque eu acho muito interessante nós fazermos a leitura desse versículo, para que a gente venha compreender com mais clareza, certo? O propósito dessa carta dentro desse versículo-chave. Capítulo 2, no versículo número 26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então significa que uma pessoa que diz que tem fé, mas não realiza as obras de justiça, significa que ela é uma pessoa que está morta. E algo interessante que eu tenho que colocar: eu realizo as boas obras não para ser salvo, mas porque eu sou salvo. Então por isso somos chamados a realizar as boas obras. Os propósitos da carta de Tiago, que a gente pode colocar aqui, meus amados. Primeiro propósito: afirmar a unicidade de Deus. Que Deus é único, não existe outro além dele, só há um Deus. E até o adversário sabe disso, que só um Deus Todo-Poderoso. E o próprio adversário teme esse Deus. O próprio adversário, mesmo que ele afronte esse Deus, mas ele sabe que esse Deus é Todo-Poderoso e que na realidade, no fundo, ele não pode com ele. E que a intenção do nosso adversário, já que ele não pode vencer Deus, é levar consigo o maior número de pessoas possíveis. Então, por isso é que o adversário nosso, Satanás, diabo, o acusador, ele vai tentar trabalhar nesse sentido. Mas Deus, ele é único. Deus, ele é todo-poderoso, não há outro como ele. Por isso que Tiago vai afirmar isso. Ele vai enfatizar a bondade de Deus mediante a sua graça, certo? Então, ele vai mostrar como Deus é bom, como Deus é misericordioso. E ele também vai falar do juízo de Deus. Do juízo de Deus. É interessante que Jesus Cristo vai falar bem assim, que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Pecado é o nosso erro. Justiça é o amor de Deus. E o juízo é a consequência se nós não recebermos esse amor de Deus e abandonarmos o pecado. Então, o juízo de Deus virá sobre a humanidade. E ele dá ênfase sobre a volta de Jesus Cristo. Que ela é real, que ela é verdadeira e que nós precisamos estar atentos. Por isso nós temos que viver uma vida cristã na prática, porque Cristo pode voltar a qualquer momento. Algumas peculiaridades dessa carta de Tiago é que no capítulo 1 ele vai falar sobre a tentação. No capítulo 2 ele vai falar sobre a bondade imparcial de Deus. Deus é bom para com todos. O sol e a chuva vêm sobre o justo e o injusto. Situações boas e situações ruins virão sobre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. A diferença é como cada uma dessas classes de pessoas vai encarar a dificuldade. Como cada uma dessas classes de pessoas vai encarar a bondade de Deus. Como cada uma dessas classes de pessoas vai encarar seus momentos difíceis. Por isso, a diferença está aí. Mas Deus, ele é imparcial na sua bondade, para com o ser humano. No capítulo 3, ele vai falar do controle da língua. Daquilo que nós falamos. Que a língua, quando a gente fala algo, ela direciona a nossa vida. E sabe por que direciona? Porque quando nós falamos porque o nosso coração está cheio, transbordando daquilo. Se nós temos palavras de ódio, de ira, de rancor, significa que o nosso coração está transbordando disso. Capítulo 4 e capítulo 5, daí ele vai tratar sobre a santidade, uma vida de santidade em todas as coisas, em tudo. Dentro da igreja, na tua vida espiritual, na tua vida familiar, na tua vida profissional, na tua vida financeira. É você buscar ter santidade em tudo, em todas as áreas da sua vida. Então Tiago vai abordar isso. Essa carta é importante a gente colocar também dentro dessas particularidades. Ela tem um alto valor teológico e, como nós falamos já no começo da abordagem dessa carta, ela é um tratado prático sobre a fé.
podemos dizer que a carta de Tiago, junto com o capítulo 11 da carta aos Hebreus, vem trazer para nós o real sentido da palavra fé. Ok? Vamos então para a próxima carta. Primeira carta de Pedro. A autoria, Pedro, o apóstolo, data ano aproximadamente 60 depois de Cristo, e ele destina aos cristãos que estão no Ponto, Galácia, Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, quer dizer, cristãos também que estavam espalhados, né, por essa região, devido à perseguição que estava sendo colocada tanto dos judaizantes, como também perseguição do próprio Império Romano. Também ela é atribuída aos crentes de origem hebraica, né? E aqui nós temos o capítulo 1, versículo 1, que ele menciona os judeus, né, na sua carta, né, como destinatários, e os gentios ele menciona no capítulo 2, versículos 9 e 10. Os propósitos da carta de Pedro, algo muito interessante para a gente colocar aqui, demonstra a unidade de ideias sobre a fé cristã. Então ele tenta colocar que tanto ele como os demais apóstolos, os demais escritores da Bíblia, eles vão trazer o mesmo assunto, a mesma unidade de fé. Um não vai contradizer o outro. E qual é o objetivo de Pedro em trazer isso? Porque ele sabia que em algum momento, lá na Galácia, né, aos Gálatas, houve uma divergência por algum momento entre ele e Paulo, né? Houve ali uma discordância entre eles, mas ficou ali naquele momento, e por isso Pedro escreve a carta para demonstrar que na realidade eles estão numa unidade de fé, que já não existia mais barreira entre eles e que eles tinham chego, né, pelo Espírito Santo a uma unidade de fé cristã, uma ideia sobre como deveria ser a fé cristã. Também, da mesma forma como a carta dos Hebreus, ele vem fortalecer, ele vem dar um ânimo àqueles cristãos que vieram oriundos do judaísmo e que estavam passando por perseguição, estavam passando por privações, até daqueles que eram seus familiares, seus amigos, pessoas que eram do seu convívio. Também ele vem exortar os cristãos a viverem de acordo com a vida de esperança que receberam de Cristo, a viverem aguardando a expectativa, aguardando a vinda de Cristo. Porque a partir do momento que a gente perde a esperança da vinda de Cristo, nós vivemos a nossa vida de qualquer maneira, queremos viver o nosso bel prazer, fazer as nossas vontades, e esquecemos de que também precisamos servir a Deus e ao próximo, servir aqueles que necessitam e que precisam de nós. E é muito importante entendermos que se Deus nos concede uma dádiva, um dom, uma salvação, se Deus nos concede dons espirituais, se Deus nos concede talentos, não é para que a gente venha pensar que nós somos os melhores ou para sermos servidos. Pelo contrário, Deus nos concedeu porque Ele nos designou para servirmos a Ele e as pessoas que estão ao nosso redor. E também Ele estabelece alguns mandamentos éticos, né, dentro dessa carta, a qual Ele coloca aí para os seus destinatários. A primeira carta de Pedro, que se a gente for olhar bem, ela chama a igreja de hoje para a fidelidade e para o dever cristão. Aquilo que eu falei agora há pouco. Se Deus nos concedeu esse presente, essa graça chamada salvação, é porque na realidade Ele tem um objetivo para que a gente sirva, não apenas a Ele, mas as pessoas que ainda, principalmente ainda, não receberam a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Ele também coloca como a igreja deve responder à perseguição e à opressão, com paciência e perseverança. É interessante porque a gente ouve assim, na Idade Média, havia a chamada Guerra Santa, né? Os cristãos que queriam tomar novamente Jerusalém contra os mouros, né? E ali havia uma batalha chamada Guerra Santa, onde se via o outro como inimigo. E na verdade, desde antes, a carta de Pedro nos mostra que nós não temos que entrar numa batalha, numa guerra. Pelo contrário, nós temos que entender que se houver perseguição e opressão, nós temos que ser pacientes e perseverantes, e não queremos lutar com as nossas armas, não, mas sim com as armas que o Senhor concedeu para nós. Então é muito interessante a gente aplicar os princípios bíblicos para a nossa vida. E não queremos aplicar os princípios humanos, como falei, princípios de um sistema mundano
aonde esse princípio muitas vezes nos leva para o confronto, nos leva para o conflito e nos tira de uma vida de paz, de uma vida de comunhão com Deus, porque a gente começa a perder o foco da genuína fé cristã. A igreja deve fazer o bem e viver para Deus em todas as situações. Então são coisas práticas que essa primeira carta de Pedro vem trazer a todos nós. A segunda carta de Pedro, a autoria de Pedro, certo? Foi escrita entre os anos 65 e 69 depois de Cristo. Também não existe um destinatário definido, mas é possível, certo, que sejam os mesmos destinatários da primeira carta. E alguns propósitos que a gente pode colocar aqui dentro da segunda carta. Primeiro, aqui ele vai trazer de uma forma mais apologética, uma questão de defesa da fé. Ele vai expor a obra dos falsos mestres, daqueles falsos profetas, né? Ele vai mostrar assim, algumas evidências para identificar um falso mestre, um falso profeta dentro dessas pessoas. Também podemos colocar que ele vai incentivar o crescimento na fé, na verdade e no conhecimento, como antídoto à heresia. Deixa eu colocar algo muito importante. Para você ser alguém que defenda a fé, antes de estudar o erro dos outros, estude o que é verdadeiro. Antes de querer saber o que é errado, saiba o que é certo. Antes de saber o que é mentira, estude a verdade, que é a palavra de Deus. Por isso que nós batemos sempre na tecla aqui de você fazer um curso teológico, você procurar fazer um curso teológico, e hoje nós temos as ferramentas, né, seja ela presencial, semipresencial e até à distância, para que você receba uma palavra de orientação, você receba uma explicação dentro da palavra de Deus e compreenda que a palavra de Deus vai te conduzir pelo caminho certo. Quando você estiver andando no caminho certo, qualquer coisa fora desse caminho, você vai encontrar como erro. Seja o excesso de uma vida totalmente desregrada ou o excesso de uma vida de excesso de legalismo, né? Como os judaizantes queriam fazer para os cristãos daquela época. Então, Pedro vai mostrar que, primeiramente, se você conhecer a verdade, se você crescer na graça, crescer nesse conhecimento, aí você, quando observar as obras dos falsos mestres, você vai compreender que então você está no caminho certo e que você precisa se afastar desses que andam no caminho errado, com aparência de piedade. Vamos colocar muito bem. Então o apóstolo Pedro também ele vai descrever os erros morais dessas hereges, dessas pessoas que negam o retorno de Cristo. Quem nega que Cristo vai voltar, na realidade está negando um princípio bíblico, um princípio das doutrinas bíblicas de que Cristo vai voltar. E deixa eu dizer uma coisa, negar que Cristo vai voltar não é simplesmente negar com os lábios, com as palavras. Às vezes o teu estilo de vida, você negocia, compra, faz, sem se importar se Cristo vai voltar ou não. E pode ser que Cristo volte. Vamos lembrar que Jesus Cristo falou de um homem que comprou terras e terras e terras, e plantou e teve uma colheita recorde e construiu silos para colocar toda essa colheita. Aí ele olhou assim para toda aquela terra, para todos aqueles silos, aqueles armazéns cheios, lotados, e disse assim: agora eu estou satisfeito, a minha alma está alegre, porque eu estou aqui prosperando. Aí alguém, né, chega e fala para ele: louco, se essa noite eu pedir a tua alma. Então significa que quando a gente vive a nossa vida sem pensar na volta de Cristo, nós estamos vivendo, na realidade, de uma forma herética, certo? Estamos vivendo como hereges. Então a carta de Pedro ela vai dar essa ênfase no crescimento da fé, no crescimento do conhecimento. Vai dar a ênfase em fazer em comparação com as obras daqueles que são falsos profetas, falsos mestres, falsos cristãos. E aí ele vai dar o ponto final dizendo que esses aí, infelizmente, são aqueles que vivem sem expectativa da volta de Cristo. Vamos lá para a nossa próxima carta, que é a primeira carta de João. Ela foi escrita por João, certo? O apóstolo João, o apóstolo do amor, mais ou menos no ano 90 depois de Cristo. Quem são os destinatários? Todos os cristãos são os destinatários. E qual é o propósito dessa carta? Vamos colocar bem assim, de forma sintetizada: a vida em comunhão com Deus. E o que essa vida em comunhão com Deus vai gerar? A alegria, vitória, segurança, certeza. Essa é a mensagem principal dessa carta.
ele afirma que a humanidade de Cristo, Cristo vindo como homem, denuncia e coloca em xeque todos aqueles que negavam sua humanidade, que achavam que não era possível Deus, ou o Filho de Deus, vir como verbo encarnado, como homem, diante dessa terra. Porque os gnósticos, eles acreditavam que quem estivesse em carne não conseguiria viver sem pecado. E aí vem Cristo e dá um nó na cabeça desses homens, porque ele vem e não peca. Como pode alguém vivendo como em carne, no meio dos homens, não pecar? Eles não conseguiam compreender, mas Cristo veio, e em tudo ele foi tentado, mas em nada ele pecou. Vamos lá então para a próxima carta aqui. É a carta de João, segunda carta de João, foi escrita no final do século I depois de Cristo. Então você pode colocar ali que pode ser no ano 90 depois de Cristo, ou um pouquinho depois, destinada a uma senhora cristã e sua família. Não cito o nome dessa senhora. Alguns autores dizem que essa senhora é a igreja, pode ser, né? Mas qual é o propósito dessa carta? Exortar a essa senhora cristã, ou se no caso for a igreja, a perseverar na verdade, tanto no aspecto prático como no aspecto doutrinário. Ok? Então é muito bom a gente colocar isso na mente, a gente compreender isso. Vamos lá para a terceira carta de João. Também foi escrita no final do século I depois de Cristo. E o destinatário é Gaio. Agora veja bem, Gaio era um servo de Deus, um cristão que era hospitaleiro, que recebia todos aqueles que vinham para evangelizar, para trazer a palavra de Deus. E no contrário, na contramão de Gaio tinha um homem chamado Diótrefes, que era autocrático, era um homem que tentava impedir, né, que Gaio e demais irmãos, até ele disciplinava esses irmãos, certo? Que eram hospitaleiros para aqueles que vinham transmitir. Não reconhecia a autoridade apostólica de João. Então ele vem pedir, o João vem orientar Gaio para que ele persevere tanto na prática, sendo hospitaleiro, como na questão doutrinária do viver cristão. E isso não é diferente dos nossos dias, certo? Por isso que essas cartas foram escritas e permanecem até hoje, para que a gente entenda que existem aqueles que não conseguem entender o que é viver ao reino de Deus. Alguns tentam limitar o reino de Deus sendo autocráticos, sendo, quem sabe, pessoas que não conseguem reconhecer, né, o valor de outras pessoas ou o trabalho que elas fazem. E já no meio cristão, aqueles que vivem o reino de Deus, eles reconhecem o trabalho dos seus irmãos, reconhecem que cada um tem um propósito, tem um chamado, cada um tem uma forma de trabalhar diante do reino de Deus, mas que todos têm um único propósito, é que esse reino e a palavra de Deus seja propagada. Vamos lá. E a carta de Judas, que é a última carta dessa seção das Epístolas Gerais, ela é a autoria de Judas, irmão de Jesus Cristo e também de Tiago, né? Alguns dizem o termo meio irmão, né? Porque foi só irmão na questão de sangue de mãe, né? E não de sangue de pai, né? Porque Jesus Cristo não nasceu de semente de homem. Então vamos colocar assim, né? Meio irmão, mas para que você entre no contexto familiar, eles eram irmãos de Jesus Cristo no sentido familiar. Os destinatários também são os cristãos de toda parte. E qual era o propósito dessa carta? Ela é uma carta bem apologética, né? Defesa da fé. Era prevenir a igreja, colocando-a em vigilância, combatendo os que apostataram da fé e que certamente atacariam a igreja. Pessoas que se afastaram da igreja de Cristo e começaram a atacar a igreja de Cristo. E aí ele vai citar alguns exemplos dentro dos próprios escritos, das Sagradas Escrituras, né? Os anjos ambiciosos que tentaram tomar o poder do céu e foram caídos, né? Foram derrubados, foram lançados abaixo. Também Caim com a sua própria justiça, os sodomitas depravados que achavam que seu estilo de vida era o natural ou normal, Israel rebelde, né, diante de Deus, quando se desviava dos caminhos do Senhor, quando virava as costas para Deus. Nós temos também a questão de Balaão, que era avarento, e Coré, presunçoso. São alguns
personagens citados por Judas, a qual ele escreve e mostrando a apostasia nos dias dele e também nos nossos dias. Na questão dos nossos dias, ela é uma carta que nos exorta na defesa da fé cristã contra a apostasia e a heresia. Lembrando, apostasia é o nome da fé, e heresia é que se opõe à fé. Entendeu? Então não é apenas abandonar a fé, mas também se opor à fé. Ok? Então são essas cartas aqui que nós tratamos no módulo, no livro de Epístolas Gerais, onde aqui é de uma forma bem assim, sintetizada e resumida. Esse aqui é o conteúdo, né? É o livro que você que fizer a sua matrícula no curso de formação teológica ministerial terá em suas mãos esse aqui, e mais 11, né? Totalizando 12 livros no nível básico e mais 12 livros no nível médio. Eu coloco o seguinte, que na minha época, quando eu fazia meu curso de teologia, durou 4 anos, certo? Não tinha opção à distância, nem, vamos colocar, era todo presencial, né? E não tinha o semipresencial. Então, e era bem difícil. E hoje, a Faculdade Duque, certo? E o Instituto Duque estão colocando de uma forma bem prática para você, para que você não fique sem aprender a palavra de Deus, para que você aprenda a palavra de Deus, você faça teologia, mas não fazer teologia simplesmente para ter conhecimento, mas para viver o Evangelho de Cristo, como nós aprendemos aqui nessas epístolas gerais, viver o Evangelho de Cristo. Teologia apenas não se estuda, ela se faz no dia a dia, na prática da vida. Então eu te convido a vir fazer. Se você já tem um curso básico de outras instituições, venha fazer o curso médio. Também são 12 livros, duração de 1 ano, onde você pode fazer também no presencial, semipresencial ou à distância, né? Então você pode fazer também. E venha sempre aqui estar conosco, tomar um cafezinho com o pessoal e estar a par aí quando tiver também as turmas do bacharel em teologia, que é muito importante você ter uma graduação nos dias de hoje aí, né? Principalmente para você que deseja aprender a palavra de Deus, uma graduação no bacharelado em teologia é muito importante. Então nós ficamos por aqui, até a próxima revisão de módulo ou de livro. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.